dois direitos que são inerentes ao ser humano, a própria existência do ser humano, que é o direito em si, a garantia daquilo que é necessário e essencial e fundamental à sobrevivência do ser humano, do homem em sociedade, e também o direito à vida. Então, na verdade, nós estamos aqui tratando de dois direitos fundamentais: a garantia da vida e a garantia do exercício, né, a garantia da vivência do ser humano. E isso é importante dizer, né? Se nós pararmos aqui para analisar de uma forma ainda preliminar, o direito à vida, né, o direito à convivência e à sobrevivência do ser humano, eles são inerentes à própria existência do ser humano, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, em Hipócrates, se nós pensarmos, por exemplo, em conviver em sociedade, então esse é um aspecto importante para que nós possamos lidar e tratar sobre o direito médico, né? O direito médico, ele tem a sua fundamental importância não só na relação médico-paciente, mas na relação ser humano, cidadão-estado, pela garantia da sua saúde, né? Pela relação que existe entre os próprios médicos, pela relação que existe entre os ambientes de saúde e assim por diante. Então nós vamos aqui hoje fazer um apanhado sobre o direito médico. A partir do momento que nós tema de fundamental importância, nós temos aí o direito médico, a responsabilidade profissional, noções gerais e a conceituação sobre o evento adverso. Lembrando que nós podemos tratar o direito médico sobre a ótica, né, do direito civil, do direito penal, do direito administrativo, do direito constitucional e assim por diante. Então nós temos vários enfoques, várias hipóteses de tratamento do direito médico. Então aí surge essa fundamental importância desse tema sobre o que é o direito médico, né? Nós temos aí uma situação importante, que é o fato de que, conforme eu constei para vocês, os médicos salvam vidas e os hospitais auxiliam na recuperação dos doentes. E parece então inusitado supor que a atuação daqueles provoque um resultado inverso. Ou seja, quando nós falamos dos erros médicos, né, e hoje o termo correto, o termo politicamente correto é evento adverso, né, esse termo que a doutrina adota de forma mais coerente hoje em dia, fica aí a citação daquilo que diz o José Fragata e do Luiz Martins, né, quando eles falam que cada cirurgião transporta consigo um pequeno cemitério onde vai periodicamente rezar, um cemitério de amarguras e de lamentações, onde procura também a razão para alguns de seus erros. Então, o que esse texto nos diz e o que o preâmbulo dele nos coloca é que, via de regra, o médico não erra com dolo. O médico erra com culpa, ele causa um evento adverso, ele causa um dano no seu paciente sem a intenção direta e a vontade para que aquilo aconteça. Então, ele agiria com culpa. O que é a culpa? É quando a pessoa causa um dano a alguém sem vontade, né? Mas motivado, mas inserido dentro desta conduta, dentro deste nexo causal, a imprudência, a imperícia e a negligência. Então nós vamos falar disso mais daqui a pouco. Quando nós falamos do direito médico, nós temos muitos doutrinadores que já falam deste tema, né? Em que pese seja um tema pouco discutido, mas não é novo, desde que nós já tratamos desses aspectos da saúde desde o direito sanitário, né? Mas aí vem o Genival Veloso de França e coloca que o direito médico, onde se estudam todas as normas jurídico-positivas atinentes à profissão médica, ou com as quais o médico está intimamente relacionado, em virtude da própria natureza da sua atividade. E assim, a medicina legal limita-se ao estudo da técnica pericial forense, ou da medicina pericial. Então, o direito médico ele é muito mais amplo.
o direito médico ele é muito maior em conteúdo e em importância. Por quê? Porque, na verdade, ele abarca ali todas as condições que estão diretamente e indiretamente ligadas à profissão da medicina. Nós temos ainda um outro fato importante, que é, conforme diz aí, né, o Dobrowski, ele fala que o direito deve ser capaz de estabilizar as relações sociais e permitir a manutenção do próprio vínculo social, através da constância e previsibilidade na sua manifestação, correspondendo, desta forma, às expectativas dos indivíduos em relação à proteção jurídica. Esta, no entanto, não se reduz à regularidade do fenômeno jurídico, pois também se refere ao conteúdo do direito e à sua capacidade de se ajustar às situações concretas particulares. Então, ou seja, uma coisa é o profissional agir conforme ele entende que é o correto. Outra é ele conseguir suprir a expectativa do seu paciente. E aí nós vamos ver da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva do médico, né, com relação ao tratamento do paciente. E logicamente também nós temos que levar em consideração neste momento o fato de que os pacientes de hoje não são os mesmos pacientes de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Levando-se em consideração o fato de que hoje os pacientes têm informação. Então, na verdade, a partir do momento em que um paciente ele começa a ter sintomas ou ele acredita que ele está doente, ele vai pesquisar ali no Google, nas redes sociais, né, na internet como um todo, e ele já chega lá no seu médico já com um preconceito daquilo que ele tem, né? Muitas vezes ele se automedica também por essas informações que ele encontra na internet, e aí, logicamente, que ele corre um grande risco quando ele assim age sem orientação médica adequada. Então, fica aí essa questão de que o médico ele tem que agir, mas ele também tem que pensar, ele também tem que estabilizar ali um fato importante, que é a satisfação do seu paciente, né? Então, até que ponto essa satisfação pode ser alcançada ou não. E aí nós temos alguns aspectos históricos da responsabilidade civil médica, né? Como eu disse agora há pouco, a responsabilidade médica ela pode ser civil, penal ou administrativa, de acordo com o Código de Ética Médica, né? O atual código, que nós temos um código novo de ética médica. Então, a partir do momento em que nós falamos da responsabilidade civil médica, nós estamos falando, na verdade, ali do aspecto indenizatório, do aspecto da reparação do dano causado por uma conduta médica. Como eu disse agora há pouco, aquela conduta do médico, da qual existe o chamado nexo de causalidade com relação ao seu resultado. Então, ação, resultado, nós temos ali uma conduta médica que faz essa ligação entre uma ação e um resultado. Esse resultado ele deve advir da conduta médica. Então, o direito atual ele traz alguns temas fascinantes sobre isso, né, de que tratam da vida e da morte. E tudo que acontece entre o nascer e o morrer é vida, né? E aí, então, nós temos uma necessidade da atuação de profissionais da área jurídica capacitados e capazes de lutar pela efetivação da justiça. Por que eu digo isso? Porque ainda poucos são os advogados que têm conhecimento no direito médico. Poucos são os profissionais jurídicos, e aí eu vou dizer advogados, promotores, juízes, que têm efetivamente o conhecimento do direito médico, mas eles têm que lidar com temas relacionados. E por isso que é importante, então, este estudo. E aí, então, nós temos que levar em consideração as novas descobertas científicas, né? Logicamente, as tecnologias, a pesquisa, a ciência, que faz com que, então, o direito médico seja tão fascinante e tão mutante, tão efetivo. Então, é importante aí que nós possamos concretizar essa experiência de estudo através de uma intervenção, ou seja, né, a busca da compreensão do dever do profissional da saúde com relação à sua atuação, com relação ao seu paciente, e aí então poder buscar uma melhora,
poder buscar uma cura deste paciente, né? Posto que o sofrimento, por vezes, ele é inevitável e precisa, então, ser evitado, a fim de que a dignidade humana possa ser preservada. O ser humano ele tem o direito a viver com dignidade. Mas será que só estar vivo lhe garante a dignidade? Né? Essa é uma discussão muito atual. Será que simplesmente estar vivo é viver com dignidade? Alguns autores pensam que não, né? Alguns autores pensam que a dignidade ela vai além do fato de estar vivo. Então aí surge esse aspecto muito importante. Quando então nós pensamos nessa situação, nós temos duas regras próprias. Nós temos os profissionais da saúde que trabalham nesse restabelecimento da saúde, né? Nessa atuação muitas vezes que é simplesmente para atenuar a dor, né? E nós temos também aqueles profissionais da saúde que trabalham na busca de uma satisfação pessoal e particular do paciente, que seriam então os tratamentos, os procedimentos relacionados à estética. E aí então nós temos uma questão totalmente diferente. Até porque quando nós tratamos da atuação médica, no caso de uma doença, no caso de uma cirurgia, de qualquer situação nesse sentido, nós temos uma atividade de meio, em que ele utilizará todo o seu conhecimento, toda a técnica possível e disponível para aquele momento, mas ele não pode garantir um resultado. Enquanto, quando nós falamos dos procedimentos estéticos, aquilo que se promete, aquilo que se vende é o fim, é o resultado, e na qual o médico é obrigado a entregar aquilo que o paciente espera e que foi combinado, sob pena, então, de responder civilmente por assim não agir. Então, essa responsabilidade, no entanto, como eu disse agora há pouco, numa regra geral, o médico ele atua quando ocorre o evento adverso com culpa, né? Ou seja, pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia. E isso seria a culpa. E o dolo? Quando ele age com o fim de causar a dor, de causar o dano ao seu paciente. E aí, então, tanto a conduta dolosa quanto a conduta culposa devem ser reparadas, devem ser, assim, indenizadas, responsabilizadas por razão disso. E aí nós temos aí, segundo Camargo, ele diz que no passado a indenização pelos danos ocasionados era contabilizada através de pedidos de danos materiais. Entretanto, hoje é possível a indenização não apenas pelos danos materiais, mas também pelos danos morais. E mais que isso, pelos danos morais estéticos. Qual é o sofrimento psicológico em razão de um erro que deixa uma marca física em determinado indivíduo? Então, a responsabilidade civil, quando nós tratamos dela, né, nós temos aí a responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva. O que é, então, a responsabilidade objetiva? É aquela que independe de prova. Ou seja, aquele que alega não precisa provar o fato. Ela é inerente à própria conduta do profissional da saúde. E aí, então, Gonçalves já diz que a responsabilidade objetiva se funda num princípio de equidade, existente desde o direito romano. Aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes. Então, a responsabilidade objetiva ela é inerente à ação. Se daquela ação gera um dano, obrigatoriamente esse dano tem que ser reparado por aquele que o praticou. Quando nós pensamos, então, nessa situação, logicamente que ainda quando se fala da responsabilidade objetiva, não há necessidade, como eu disse agora há pouco, da constatação da culpa. Não importa se aquele resultado foi um resultado imprudente, negligente ou imperito. Posto que o simples fato de o agente ter assumido o risco por desenvolver a atividade, lhe gera, por certo, o dever de indenizar. Então, esse dever indenizatório de reparar o dano apenas será amenizado, não exigindo se houve ou não ali uma excludente de responsabilidade, né? Então, olha só,
quando nós falamos dessas excludentes de responsabilidade, conforme aponta ali o autor Pedrosa, as excludentes de responsabilidade isentam o agente de obrigação de indenizar a vítima pelos danos resultantes. Então esse é um ponto importante. E aí elas podem se dividir em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito ou estrito cumprimento do dever legal, né? E a culpa exclusiva da vítima. Então, se aquele dano nada se relaciona à conduta do médico, se a vítima, no caso ali o paciente, simplesmente não cumpriu as prescrições médicas ao pós-operatório, que culpa tem o médico? Então, além disso, o fato causado exclusivamente por terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Então, são aí alguns aspectos que excluem a responsabilidade médica do dano suportado pelo paciente. Essa culpa exclusiva da vítima, ela isenta o indivíduo de reparar o dano. Por quê? Porque, na verdade, ali, nesse aspecto, o médico não tem não existe o nexo causal entre uma conduta praticada pelo médico e o dano sofrido pela vítima. Então, esse é um aspecto aí fundamental, esse é um aspecto importante. Ao passo que a relação médico-paciente, ela pode ser identificada, por exemplo, e pode também ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? A partir aí dos anos 90, o consumidor passou a ter uma legislação própria que dá a ele uma força de proteger o seu direito muito maior, que o coloca numa situação de hipossuficiente, que coloca o consumidor numa condição de fragilidade frente ao médico, frente aos hospitais. Então, como essa regra geral, né, em relação a médico-paciente, nós temos aí a relação de meio e a relação de fim. Ou seja, a relação de meio é uma conduta normal, é toda a conduta médica que não está relacionada a um procedimento estético. Enquanto a responsabilidade pelo fim, pela entrega daquilo que se prometeu, é diferente. Então, a partir do momento em que eu tenho uma responsabilidade de meio, eu tenho uma responsabilidade subjetiva, onde o paciente tem que provar que o dano que ele sofre é relativo à conduta médica, é relacionado à conduta médica. Enquanto nos procedimentos estéticos, isso não acontece. Nos procedimentos estéticos, eu tenho uma responsabilidade objetiva, ou seja, o médico responde por tudo aquilo que ele não conseguir entregar. O médico responde por tudo aquilo que ele não conseguir ali cumprir conforme a expectativa do paciente, conforme aquilo que foi combinado. Então, se foi combinado e não foi alcançado, o médico haverá de responder por isso. E assim, então, no fato de que numa doença comum não se pode garantir a cura, existe uma probabilidade, existe uma expectativa de cura, mas não existe uma certeza absoluta. Enquanto num procedimento estético, existe a certeza, o médico diz, olha, nós podemos alcançar este resultado, e este resultado, então, por ser criada essa expectativa no paciente, ele deve ser entregue. Com relação, então, a essa responsabilidade civil médica, né, e aí eu já falei para vocês sobre essa obrigação de meio, ou seja, o profissional ele age da melhor forma possível, utilizando de todo o conhecimento científico que qual é inerente a ele, e também de toda a ciência, de toda a tecnologia que a ele está disponível. O paciente, por certo, também deve estar ciente de todos os procedimentos, de todos os riscos, de todos os efeitos colaterais. Por isso que hoje tanto se fala sobre o esclarecimento e a livre autorização do paciente. Então, o paciente ele tem que ter todo o conhecimento necessário do procedimento que vai ser realizado, né? Ele tem que ter todo o conhecimento da doença que ele tem e também ele tem que, então, autorizar o médico a realizar o procedimento. Lógico que aqui eu estou dizendo de pacientes maiores, capazes e conscientes, né? Esse é um aspecto importante, porque se esse paciente é menor de idade, se esse paciente está inconsciente, aí, na verdade, o médico tem autonomia de agir como ele entender que é melhor,
como ele entender que é mais adequado a garantir a saúde deste paciente. De acordo com Maluf, a finalidade principal do consentimento informado, ou seja, o paciente ele é informado e ele consente ao médico em agir de determinada forma, é munir o paciente de informações esclarecedoras para que ele próprio possa decidir, consciente sobre a adoção de eventual tratamento médico. Não se deve afastar o direito do paciente decidir esclarecidamente sobre os tratamentos a que se submeterá, principalmente considerando que poderão ocorrer consequências permanentes, mesmo com a possibilidade de que a decisão compartilhada venha a ser pior do que a decisão puramente técnica, que também não está isenta de erros. Então, para o paciente consciente, maior e capaz, esclarecido sobre todos os fatos, a ele tem que ser dado o direito de escolha. Esse é um direito de escolha maior, né? Recentemente, o STF, no voto do ministro Barroso, decide que, por exemplo, os dogmas religiosos são tão importantes quanto a vida. Então, na verdade, o direito à vida não se sobrepõe a tudo que é caro ao ser humano. Então, esse é um fato importante, é um fato primordial aí na defesa dos direitos humanos também. Nós temos ainda com relação a essa situação a questão da possibilidade, ou seja, quando nós tratamos de cirurgias plásticas, muitas vezes o paciente ele deseja algo que não lhe é possível. Muitas vezes o paciente deseja algo que não lhe é adequado. E aí, logicamente, cabe ao médico decidir se realizará ou não aquele procedimento. E não simplesmente fazer tudo o que o paciente quer porque o paciente está pagando, né? No caso ali, o médico ele tem esse direito de escolha. Ele tem essa possibilidade de não realizar um procedimento que ele acha que é inadequado, que ele acha que é desnecessário àquele paciente. Conforme afirma aí Sebastião, qualquer resultado lesivo ao paciente, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia do médico, importará ao dever. Mas também isso é um direito de indenizar. Direito de receber indenização por parte da vítima, ou no caso de óbito, de quem a sucede. E o dever de reposição por parte do médico pela ação cometida ou omissão ocorrida. Então, ele deverá refazer aquele ato, aquele procedimento, seguir o protocolo correto que não foi seguido quando da cirurgia. Então, esse é um fato importante aí, né? Essa autonomia médica em também realizar procedimentos que ele entende que não são adequados, né? Procedimentos que ele entende que vai expor o paciente a um risco desnecessário. Então, cabe aí também esta reflexão sobre o tema. Com relação ao Código de Defesa do Consumidor, diz ali o artigo 6º, né, são direitos básicos do consumidor, inciso 1º, a proteção à vida, à saúde e segurança, contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos ou de serviços considerados perigosos ou nocivos. E inciso 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, nesses dois incisos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, nós temos ali o direito à saúde, o direito à vida, e que está implicitamente contido a atuação médico-profissional. Então, aí surge a proteção do paciente em relação à conduta médica nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento, então, que nós abrangemos essa questão do erro médico, do evento adverso, cabe a nós, aí, então, buscarmos alguns conceitos e compreender o adverso. Por exemplo, qual é a definição de culpa? Como eu já havia dito, é aquela conduta em que não há um desejo direto. É aquela conduta médica que causa o dano, né, esculpida ali pelo tripé da culpa, ou seja, pela imprudência, ou pela imperícia, ou pela negligência, ou, logicamente, os três fatores ali unidos. O que significa a imprudência, na verdade?
A imprudência é fazer algo sem a devida cautela. A imperícia, e eu poderia dizer mais sobre a imprudência, é o excesso de confiança. Aí eu fiz tantas cirurgias já nesse sentido que eu já sei de cor e não preciso mais seguir um protocolo de segurança. Isso é imprudente, né? A imperícia é a ausência de um conhecimento técnico específico para realizar determinado ato. Um clínico geral não pode, por exemplo, realizar uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia torácica ou uma cirurgia estética. E a negligência é a falta de cuidado objetivo, ou seja, ele é perito, mas na verdade é que ele deixa de seguir, por exemplo, um protocolo. Ou ele, na verdade, deixa de cumprir requisitos mínimos para a realização, por exemplo, de uma cirurgia, como, por exemplo, exames para se poder observar algum tipo de reação adversa a determinado medicamento, a alergia a determinados medicamentos. Então faz-se aí uma questão muito importante. Nesse aspecto, então, quando nós falamos sobre a definição da culpa, é importante que nós possamos ter uma compreensão mais ampla. Ou seja, nós temos aí algumas situações em que nós podemos dizer que não houve culpa. Como, por exemplo, no acidente imprevisível ou no resultado incontrolável. O que é um acidente imprevisível? É aquele em que não se pode prever que vai acontecer, mas se pudesse, se nós pudéssemos prever, nós poderíamos evitar. É um resultado lesivo que ele advém, por exemplo, de um caso fortuito, de uma força maior, incapaz de ser previsto ou evitado, qualquer que seja o autor em idênticas circunstâncias. Então, por exemplo, um terremoto, um maremoto, nós não temos como prever. E mesmo que nós possamos prever, não se pode evitar. No caso do resultado incontrolável, é aquele decorrente de uma situação incontornável. Ou seja, é aquela situação que é natural ao caso, à espécie. Ou seja, é a decadência do estado clínico do indivíduo, de curso inexorável, da própria evolução do caso, quando até o momento da ocorrência, a ciência e a competência profissional não dispõe de solução, ou seja, não há mais nada a se fazer naquele caso concreto. A ciência, o conhecimento e a tecnologia nada oferecem mais para este paciente. Então, aí nós não podemos dizer que o médico será responsabilizado por esse fato, já que não existe ali, já que nós estamos na ausência do nexo de causalidade. Então, esse é um aspecto muito importante quando nós tratamos deste fato. Quando nós, então, pensamos no erro, ele tem, na verdade, 3 aspectos chaves, o tripé do erro. Como é que o erro pode acontecer? Inicialmente, o erro ele acontece quando nós analisamos ali, então, aquilo que nós chamamos de necessário à prática do ato errôneo. O que nós temos, então, nesse aspecto? Nós temos, dentre essas 3 circunstâncias do erro, nós temos os aspectos físicos, nós temos os aspectos fisiológicos e nós temos os aspectos psicológicos. Ou seja, quando nós temos que compreender o erro, ele não acontece pura e simplesmente. Esses aspectos ambientais, ou seja, o local onde o erro acontece, logicamente que ele é importante, porque nós temos ali o barulho, a agitação, o calor e os estímulos visuais que podem levar o profissional da saúde ao erro. Nós temos também os aspectos psicológicos, o tédio, a frustração, a ansiedade, o estresse. E nós temos, como eu disse agora há pouco, os aspectos, os fatores fisiológicos, a fadiga, o sono, uso de drogas, uso de álcool, sobrecarga de trabalhos e as doenças profissionais. Então, na verdade, os profissionais da saúde, eles estão ali, dentre esses 3 fatores, ambientais, ou seja, um local adequado para que ele possa trabalhar, os fatores psicológicos, que ele esteja psicologicamente focado naquilo que ele está fazendo e que ele esteja apto fisicamente a realizar aquela situação. Se algum desses 3 fatores não estiver adequado,
logicamente que estará ali o profissional da saúde exposto a cometer um erro, né, de forma mais fácil. Quando o erro acontece, então, nós temos duas formas de interpretá-lo: a visão individualizada e a visão sistêmica. Ou seja, a visão individualizada é aquilo que acontece normalmente. A visão sistêmica é um projeto, é um processo que nós indicamos, que nós orientamos a que seja realizado. Quando nós pensamos numa visão individualizada, nós temos, na verdade, que a falha é do profissional, que a este profissional devem ser aplicadas medidas punitivas e que essas medidas punitivas gerem no profissional a censura, a humilhação. Enquanto que isso vai gerar, então, simplesmente a negação futura de erros. Ou seja, se eu já identifiquei o profissional, se esse profissional já foi punido, já foi afastado, quer dizer que os erros não vão mais acontecer. E, com isso, perde-se a possibilidade da prevenção de erros futuros, de danos futuros aos pacientes. Essa visão individualizada, na verdade, ela esquece que existe um processo dentro de um hospital, dentro de uma clínica. Ela esquece que, na verdade, não é um único ato o gerador do erro, mas a sequência de atos é que vão gerar o erro. Então, nessa visão sistêmica, nós temos que o profissional é parte do todo. O erro, na verdade, é a evidência da falha no processo, seja desde o momento da internação do paciente até o momento da alta. Então, tudo que acontece entre um momento e outro é o processo, né, da geração do restabelecimento da saúde. É uma oportunidade de revisão deste processo. É importante que os ambientes de saúde, os profissionais da saúde, compreendam isso. Que o processo ele tem que estar correto do início ao final e qualquer falha durante o processo vai gerar o erro. E aí então nós criamos um mecanismo de prevenção do erro médico. A visão individualizada é uma visão passada, uma visão retrógrada da interpretação do erro, enquanto a visão sistêmica é uma visão mais nova, é uma visão mais correta, é uma visão mais adequada à prevenção do erro médico, já que nós sabemos que do erro nós temos danos reparáveis e nós temos danos irreparáveis aos pacientes. Que é de relevância fundamental é com relação à responsabilidade ética do profissional da saúde, do médico, né? Então, de acordo ali com os profissionais da medicina, nós temos, por exemplo, a Lei 3.268 de 57, lá no seu artigo 22, diz que as penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais aos seus membros são as seguintes. A linha A, advertência confidencial em aviso reservado. A linha B, censura confidencial em aviso reservado. A linha C, censura pública em publicação oficial. A linha D, suspensão do exercício profissional por até 30 dias. A linha E, cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal. Então, o que nós temos? Será que para ser cassado ele tem que ser punido 4 vezes anteriormente? Não, né? Na verdade, cada uma dessas punições administrativas, dessas punições éticas profissionais ao médico, ela deverá ser aplicada relacionado à gravidade do dano causado por ele. Mas o que acontece? Ainda, logicamente, que existe um protecionismo nos termos deste artigo 22, que faz com que muitos erros médicos fiquem na confidencialidade. E isso não gera, na verdade, um caráter punitivo pedagógico ao médico. Então, na verdade, o que se prega aqui, a análise que se faz, não é que ele tenha que ser censurado, humilhado publicamente, não é isso. Mas que a censura adequada seja aplicada ao profissional nos termos do dano que foi causado ao paciente. Nós analisamos então esses aspectos, surge aí essa tabela. Onde é que, na verdade, mais acontecem os erros médicos? Ainda hoje, de acordo com as especialidades, na ginecologia obstetrícia, em todas as outras especialidades, cirurgias gerais, na anestesia, na ortopedia e na clínica médica. Então, nós temos aí, na verdade, ainda hoje,
a quantidade maior, né, que é preponderante na prática, na ocorrência dos erros médicos, está na ginecologia obstetrícia. Um aspecto importante é onde o erro acontece, né? Por esses gráficos, nós podemos aí observar que, inicialmente, que tipo de atendimento mais frequente nas denúncias por erro médico? Então, o primeiro gráfico nos mostra que a urgência e a emergência ela é mais preponderante, né? Enquanto que no atendimento eletivo ela é menor, né? Com relação ao procedimento, nos procedimentos cirúrgicos ele é muito maior a ocorrência do erro médico do que nos procedimentos clínicos. E, por fim, nós temos que no ambiente público o erro médico é muito maior do que no ambiente privado de saúde, ou seja, a saúde pública ela comete mais erros do que a saúde suplementar quando nós pensamos nos erros médicos relacionados de uma forma direta que gerem ali uma responsabilidade. Um aspecto importante é com relação aos crimes profissionais, crimes próprios e crimes impróprios, né? Na responsabilização penal pelo erro médico. Por exemplo, um crime próprio, somente o médico pode praticar. O exemplo é o parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, em que ali acontece o homicídio culposo em razão de uma conduta médica. Depois nós temos lá o artigo 135A também do Código Penal, que é o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, por exemplo, a caução ao pagamento. A omissão de notificação de doenças, nos termos do artigo 269 do Código Penal, ou o artigo 302 do Código Penal, que é a falsificação de atestado médico. Então, sobre esses aspectos, nós temos ali os crimes próprios praticados por médicos. Outra questão importante é a saúde, né? O garantismo que existe na Constituição Federal, entre os artigos 196 e o artigo 200 da Constituição Federal, sobre a saúde. Ou seja, amplo. O artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 196 é um artigo muito discutível, na verdade, a partir do momento que ele, em tese, retira do cidadão a sua própria responsabilidade com relação à sua saúde. E ele atribui ao Estado um dever universal e igualitário, né? Então é importante que nós possamos observar aqui que o Estado acaba, nos termos do artigo 196, sendo obrigado a atender todos, né, e a prover tudo àqueles que necessitarem da saúde. E aí, logicamente, que nós vamos para o princípio da equidade, na qual cada um merece aquilo no dever da sua necessidade. Então o Estado deveria sim fornecer a saúde, porém, né, levando em consideração a necessidade de cada um, né? Esse igualitarismo e esse acesso universal, ele acaba sendo interpretado de forma equivocada e isso gera, na verdade, um aumento, e isso aconteceu recentemente, né, nos últimos 10 anos, um aumento da judicialização da saúde. Né? A quantidade de ações judiciais obrigando o Estado, obrigando municípios, obrigando a União a fornecimento de remédios, a procedimentos, e isso gera, logicamente, um abalo a toda a estrutura financeira, a todo o orçamento público relacionado à saúde. Então, aí fica uma questão também importante de reflexão sobre a análise do artigo 196 da Constituição Federal. Quando nós pensamos em saúde pública, nós temos lá o artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais, né? E dentre os direitos sociais, nos termos do artigo 196, está lá o direito à saúde, né? Logicamente, quando nós pensamos em saúde,
Não se pode, por exemplo, ter saúde sem educação, não se pode ter saúde sem trabalho, não se pode ter saúde sem moradia digna, não se pode ter saúde sem lazer, e aí eu estou dizendo então da saúde mental, não se pode ter saúde sem segurança, não se pode ter saúde sem previdência social, não se pode ter saúde sem o acesso aos direitos da maternidade e a garantia da infância, não se pode ter saúde sem assistência aos desamparados, e então, na verdade, o direito à saúde ele é um reflexo de todos os outros direitos fornecidos adequadamente ao cidadão. E aí, logicamente, que quando nós pensamos no direito do ser humano ao acesso à saúde, né, um dos direitos importantes é o acesso à informação. Né? Fica aí algumas charges sobre esse aspecto de que o atestado médico versus garrancho é um direito do paciente ter um atestado médico, receber um atestado médico que ele compreenda, que ele possa ler, que ele possa interpretar. Por isso, o que se recomenda é que o médico digite, imprima as suas recomendações se a sua letra não for legível, porque isso poderá gerar ao paciente danos numa interpretação equivocada, numa interpretação errônea sobre o medicamento que ele tem que tomar, sobre a forma que ele tem que se comportar no pós-operatório e assim por diante. Outro aspecto importante é que o Código de Ética Médica e o Código de Defesa do Consumidor garantem esse acesso à informação, por isso a importância da legibilidade das receitas médicas. Ainda fundamental sobre esse tema é o fato de que nós temos que o paciente é o detentor, é o proprietário do prontuário médico. O prontuário médico ele é de propriedade, ele é de interesse do paciente. Né? Diz aí o Código de Ética Médico, no artigo 88, ou o Código de Defesa do Consumidor, que o acesso ao prontuário médico é um direito do paciente. O prontuário ele é de responsabilidade do médico com relação à sua formulação, com relação à sua confecção. Ele é de responsabilidade do médico ou dos hospitais com relação à sua guarda, mas ele é um direito, o paciente tem o direito de acesso a essas informações. O atestado médico falso é crime, conforme nós já comentamos lá no artigo 302. O prontuário médico ele pode ser materialmente falso ou ele pode ser ideologicamente falso. Ele será materialmente falso quando dado por pessoa não médica. Ele será materialmente falso quando dado por alguém que não tem competência ou capacidade para atestar. Ele será ideologicamente falso quando dado por médico, mas que ali conste uma informação inadequada, uma informação falsa. Ou seja, o médico dá um atestado dizendo que determinada pessoa está doente, quando essa pessoa de fato não tem nenhum tipo de patologia. Então, o atestado médico falso, lembrando aí, ele pode ser materialmente falso ou ideologicamente falso. Materialmente com relação à sua concretização ou quem o atesta, e ideologicamente falso com relação às informações que dele constam. Importante aí o programa vai combater o erro médico, né? Logicamente que a partir do momento em que nós temos o SUS, que é o melhor e o maior programa de saúde pública do mundo, na verdade o que se propõe é que o SUS seja de fato efetivo, né? Que o SUS possa atender no limite da sua capacidade, no limite da necessidade do cidadão. Então, aí, de acordo com essas charges que seguem, nós temos também alguns alertas com relação à saúde pública brasileira. Um outro aspecto importante é a necessidade aí do atendimento humanizado, da responsabilidade médico-profissional para com o paciente, né, dando-lhe atenção, ouvindo-lhe e fazendo com que aquele atendimento possa, por meio da anamnese, ser concretizado na busca de informações importantes. Um outro aspecto importante é a responsabilidade profissional para com o paciente. Como nós falamos agora há pouco, é o foco do médico naquilo que ele está fazendo, em que ele não possa sofrer as interferências do ambiente,
as interferências psicológicas ou as interferências fisiológicas. Ele esteja sempre bem, paciente. Um outro aspecto aí que cabe uma reflexão importante é com relação ao atendimento, né? Logicamente que é com muita preocupação que se vê aí o crescente número de falsos médicos do Brasil, né? Informações aí de que médicos atendem na rede pública fazendo o serviço de médicos ou simplesmente médicos que não trabalham com atendimento humanizado, que não respeitam os pacientes, né? Então, poucos médicos que agem dessa forma acabam aí muitas vezes criando uma pecha sobre toda a classe médica, o que é na verdade também um erro, né? São poucos profissionais ou alguns criminosos que agem dessa forma, da qual a população acaba vendo maus exemplos. E isso, logicamente, pode gerar essa pecha à classe médica. Então, aí surge também a preocupação do atendimento humanizado, do atendimento praticado por profissionais qualificados e do combate, na verdade, aos falsos médicos, né, para que eles possam ser punidos por esse crime praticado. Um outro fato aí que cabe a relevância e cabe uma análise de todos nós é com relação ao atendimento, né? Ou seja, a preocupação que se tem dos pacientes em serem vítimas do erro médico ou das infecções hospitalares. Na verdade, quando nós tratamos deste tema, é a preocupação de que os ambientes de saúde sejam ambientes capazes de prover a saúde do cidadão, né? E isso, logicamente, que gera um problema muito sério. Para evitar erros médicos, não estamos atendendo durante jogos da seleção brasileira, né? Muitos erros acontecem em momentos festivos, sejam em finais de ano, sejam em datas festivas, feriados. Por quê? Porque talvez aquele profissional da saúde não queira estar ali, né? Aquele profissional da saúde está trabalhando contrariado. Então, muitos aspectos psicológicos do profissional da saúde devem também ser ali, então, abordados a partir do momento em que ele se propõe a curar a outra pessoa, se propõe a doar a sua vida, a abster-se do convívio social, a abster-se do convívio familiar em datas festivas para estar ali para cuidar dos outros, né? Eu sempre digo aos meus alunos que ser médico é compreender a dor do outro, é sentir a dor do outro, é compadecer-se da dor do outro sem que ela doa em si mesmo. Então esse aí fica O erro médico mata mais do que o câncer no Brasil. Essa é uma análise, é uma pesquisa realizada lá em 2016 que tratava já do erro médico, né? Em que o erro médico era a maior causa de mortes no Brasil, né? Acima até do câncer e das causas cardíacas. Então, essa é um estudo que foi realizado que as falhas médicas matam mais de 2 pessoas a cada 3 minutos no Brasil. É um número alarmante, é um número nós temos que buscar essa concepção, né? Ou seja, os erros médicos foram causas ali, né, os eventos adversos, como eu disse que é comumente mais utilizado, de 339 mil pessoas, né, com 196 mil pessoas em 2013 com câncer. Então, na verdade, nós temos aí que os erros médicos matam mais do que as doenças cardíacas e matam mais do que o câncer no Brasil, né? Doenças cardíacas em torno de 340 mil pessoas e o câncer em torno de 200 mil. Nós analisamos esses números, fica aqui um fato importante. Ou seja, de acordo com essa pesquisa da Universidade Federal, né, de Minas Gerais, em 2015, 434 mil pessoas morreram no Brasil em razão de erros médicos. Ou seja, mais de 1.000 mortes por dia foram oriundas de erros médicos no Brasil. Por exemplo, com os Estados Unidos, que tem uma população muito maior do que o Brasil, lá eles têm em torno de 400 mil óbitos por ano de erro médico. Enquanto no Brasil, voltando aí o slide, nós temos uma proporção muito alta com relação a esse aspecto.
né? Então, fica aí essa questão. E se nós pensarmos num patamar mundial, em torno de 10% de todas as pessoas internadas ou submetidas a um procedimento de saúde, 10% de todas as pessoas sofrem algum tipo, então, de erro médico. Fica aí a nossa preocupação sobre esse aspecto. Essa crescente denúncia aí de erros médicos. Nos últimos 10 anos, vamos pensar aí de 2007 a 2017, aumentou-se em 300% o número de denúncias de erros médicos. É lógico. E nem todas essas denúncias foram concretizadas. Mas é importante nós percebermos que hoje, tanto se tem mais erros médicos, como também tanto se observa, tanto se identifica erros que no passado não eram identificados. E é aquilo que eu disse no início da nossa aula, né? A globalização, a tecnologia, o acesso à informação do paciente faz com que ele então perceba, observe, descubra aquilo que no passado ele não sabia. Então, hoje, o que se propõe aqui, na verdade, é a revisão, né, a melhor qualificação do profissional da saúde para que isso possa também diminuir a quantidade de erros. A melhor estrutura no trabalho do profissional da saúde para que isso também possa diminuir os erros. Porque é importante lembrar que muitos erros eles ocorrem em razão de falhas na questão técnica. Às vezes é falta de leito, às vezes é falta de equipamento, é falta de subsídios simples para que o médico também possa realizar a sua atividade. Então, isso tem que ser revisto, isso tem um aspecto importante. Em 7 anos, de todas essas denúncias, apenas 3,7% dos médicos punidos perderam seu registro. E aí, logicamente, também, que esse é um dado de 2017, mas que tem uma grande relevância, ou seja, é onde se demora muito, é onde o procedimento é muito lento, é onde lá nos termos do artigo 22 do Código de Ética Médico, faz com que muitos médicos que cometem erros não sejam punidos ou sejam punidos com penas que não os levam à perda do seu registro. Então, de todas essas situações, nós temos ali os dados do CFM, que de 2010 até 2017, 94 médicos tiveram seu registro cassado. Eles integram um total de 2.186 profissionais que sofreram algum tipo de sanção no exercício profissional. Se nós lembrarmos que hoje nós temos mais de 500 mil médicos no Brasil, é um número muito pequeno. Mas 42% de todos esses profissionais punidos, pelo menos no estado de São Paulo, foram pela omissão de socorro. Então, percebam aí o que nós estamos vivendo no aspecto da saúde, no aspecto da aplicação do direito médico. Com relação àquelas penas que nós já vimos lá, 3,7% dos médicos então tiveram seus registros cassados, mas 25% foram apenas advertidos confidencialmente, 34% censurados confidencialmente, 29% uma censura pública e apenas 8,2% tiveram a suspensão das suas atividades profissionais por até 30 dias. Então, na verdade, ainda o que se vê são penas muito brandas, são penas muito ineficazes, que não têm ali o caráter punitivo pedagógico do médico quando ele comete um erro e deva ser responsabilizado eticamente pela sua conduta. Então, fica aí este alerta. Conduta. Alguns casos famosos aí de médicos que foram punidos, no caso do Dr. Roger Abdelmassif, ele logicamente foi denunciado por abuso sexual em 1999, mas só em 2011 ele teve seu registro cassado. Então percebam aí a demora também, a morosidade dos processos com relação às condutas médicas. No caso aqui, uma conduta dolosa, a prática de um crime hediondo. Com relação à quantidade de médicos cassados, nós temos aí por estado. Estado de São Paulo, 33, Rio de Janeiro, 12, Minas Gerais, 9, Paraná, 7, Mato Grosso do Sul, 6, Goiás, 5, Santa Catarina, 4, Amazonas, 3, Pará, 3, Pernambuco, 3, Bahia, 2.
né? Pela quantidade de médicos registrados, percebam que a quantidade de médicos caçados é uma quantidade ínfima, com certeza, frente aos erros praticados. Lembrando que esses dados não são dados atuais e, com certeza, hoje nós já temos mais médicos registrados por estado, né? Continuando aí a nossa análise. Rio Grande do Sul, 2, Distrito Federal, 1, Ceará, 1, Mato Grosso, 1, Tocantins, 1 e o Acre, 1 também. Então, lembrando aí que esses dados precisam ser atualizados, esses são dados de 2017. Juiz absolve doutora Virgínia, acusada de mortes no Hospital Evangélico, lá em Curitiba, né? Essa absolvição da doutora Virgínia, que foi conhecida, né, que foi aí rotulada pela sociedade como doutora morte, foi uma absolvição por ausência de provas. É importante também dizer isso, né? O Estado, na pessoa do promotor, que é a figura do acusador, não conseguiu provar que, de fato, a doutora Virgínia agiu para a morte daqueles pacientes que estavam internados na UTI, da qual ela era a responsável. Aí nós temos a imagem da doutora Virgínia, né, que foi absolvida de todas as acusações que sofreu pelas mortes, pelas 7 mortes lá no Hospital Evangélico de Curitiba. A médica Virgínia Helena Soares de Souza, acusada de provocar mortes em ao menos 7 pacientes que estavam internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Evangélico de Curitiba, foi absolvida pela Justiça. A decisão da 2ª Vara do Júri de Curitiba. O juiz Daniel Surdi de Avelar considerou a argumentação da defesa de que faltavam provas. Então, na verdade, ela foi absolvida por falta de provas de que ela, de fato, teria contribuído, acelerado a morte dos pacientes, né? E aí, logicamente, que as acusações eram sérias, mas elas não se concretizaram para que pudesse, de fato, punir a doutora Virgínia. No final da nossa aula, o que se prega, o que nós buscamos é uma medicina humanizada, é uma medicina que de fato informe o paciente, que de fato se doe pelo paciente, né? E como dizia Hipócrates, que cure quando possível, que console, né, quando for necessário e que logicamente esteja sempre ali de mãos dadas ao paciente para melhor prover aquilo que ele necessita. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, né, e até a nossa próxima aula. Bons estudos!